As 7 lições obrigatórias que todos precisam saber caso queiram evoluir financeiramente e ganhar mais dinheiro. O livro O Homem Mais Rico da Babilônia é um clássico quando se trata de dinheiro. Nele são apresentadas diversas dicas sobre o que fazer com seu próprio dinheiro. Mas neste vídeo separei as melhores lições que o livro traz e que com certeza vão te ajudar de alguma forma. Então fica até o final para não perder nenhuma dessas dicas. Pague a si mesmo primeiro. A dica que o Homem Mais Rico da Babilônia dá é que devemos, ao invés de pagar os outros, pagar a si mesmo antes de tudo. Em primeiro lugar, que seria, no caso, guardar uma parte do que você ganha mensalmente para investir ou iniciar um negócio. O livro bate nessa tecla de pagar você mesmo primeiro, pois muitas vezes as pessoas pagam contas, aluguel, financiamento do carro antes e acaba deixando o dinheiro que é para o próprio futuro para depois. Gastando com suas despesas mensais e pensando, se sobrar, eu guardo. E o que acontece na maioria das vezes é nunca sobrar, pois sempre vão aparecer coisas que você deseja comprar e gastar seu dinheiro. Separando em primeiro lugar o seu dinheiro para o seu próprio futuro, você nem tocará mais nesse dinheiro e usará apenas o que sobrou na sua conta. Ou seja, faça o inverso do que a maioria faz. No livro Pai Rico, Pai Pobre, também fala um pouco sobre isso. E ele deixa bem ilustrado o fluxo de caixa de quem se paga em primeiro lugar, onde a pessoa recebe a renda de seu emprego e diretamente já separa seu dinheiro para investimentos, na coluna de ativos, e só depois disso paga suas despesas mensais. Veja que os investimentos, assim que feitos, vão para a coluna da renda. E por que isso acontece? Basicamente, se você separar seu dinheiro com frequência todos os meses para investir, a longo prazo os seus rendimentos dos investimentos vão complementar sua renda, ou até mesmo passar a ser sua renda principal. E agora veja a pessoa que paga sempre os outros primeiro. Grande parte das vezes não sobra nada, pois tem sua renda e gasta tudo com suas despesas. Isso é o que acontece com a grande maioria da população. Se esse começo já te ajudou de alguma forma, deixe seu like que ainda tem muito mais conteúdo pela frente. Bom, como eu disse, se você juntar parte do dinheiro que você ganha mensalmente e investir, a longo prazo poderá colher ótimos rendimentos. Mas você pode estar se perguntando, quanto devo separar por mês? Separe pelo menos 10% de tudo que ganhar. Essa é chamada no livro de Primeira Lei do Ouro. O ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa não menos de 1/10 de seus ganhos, a fim de criar um fundo para o seu futuro e o de sua própria família. Basicamente, a ideia é você separar religiosamente 10% de tudo que ganhar. Você deve se organizar todos os meses para conseguir poupar esses 10% sem falhar. No começo parecerá pouco, porém com tempo e constância verá seu dinheiro aumentar gradativamente. É como o exemplo da árvore e a semente, que já apresentei em alguns vídeos aqui no canal. Esse exemplo também é falado no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, onde a riqueza é como uma árvore. Porém, para se ter uma árvore é necessário começar com uma simples semente, que no caso seria a primeira moeda que você começou a economizar. E quanto mais cedo plantar, mais cedo a árvore crescerá. E se você alimentar com economias constantes e frequentes, chegará uma hora que vai poder aproveitar tranquilamente a sombra fresca de sua árvore. E já comenta aí se você guarda dinheiro todo mês para eu saber como está a audiência, beleza? Aproveite as oportunidades de multiplicar seu dinheiro. Se você já está pagando a si mesmo primeiramente e separando os 10% por mês, estará acumulando uma certa quantidade de dinheiro. Dessa forma, você deve estar atento às oportunidades que aparecerem, para você investir esse dinheiro que tem poupado em algum empreendimento lucrativo. Vamos para um exemplo hipotético. Em meio à crise econômica mundial de 2020, onde as pessoas tinham de ficar em quarentena, a maioria das ações das grandes empresas caíram. E vamos dizer que Maria, que ganhava R$2.000 por mês, já poupava 10% de tudo que ganhava para investir em renda fixa e esperar por oportunidades de investimentos maiores. E no caso dela, que trabalhava online, continuou recebendo seu salário normalmente. Nesse momento de desespero e que todos estavam vendendo suas ações por medo da crise, os preços das ações despencaram, assim como as ações do Banco do Brasil. Podemos ver muito bem aí pelo gráfico essa queda em março de 2020. E nessa situação, a Maria viu como uma ótima oportunidade comprar as ações do Banco do Brasil com dinheiro que tinha poupado, pois ela sabia que pelo porte da empresa não iria quebrar e que as ações iriam voltar a subir, mesmo que demorasse um certo tempo. E foi exatamente o que aconteceu. Veja no gráfico a valorização de março de 2020 até 2022.
Quem comprou ações nessa época conseguiu uma ótima valorização em um curto período. Então, aproveite as oportunidades. E para você aprender mais sobre o assunto com as dicas dos melhores livros, já se inscreva aqui que produzo vídeos semanalmente. Fique atento porque essas últimas 4 lições são muito importantes. Procure conselhos de quem realmente entende do assunto. O ouro busca a proteção do proprietário cauteloso, que o investe de acordo com os conselhos de homens sábios em seu manuseio. Quando pensar em investir ou começar um negócio, procure por pessoas que sabem do assunto, que já estejam fazendo o que você quer fazer e que podem te dar conselhos reais sobre o que você precisa. E vou dar um exemplo real do que aconteceu comigo. Antes de começar a investir em ações, comecei a seguir e consumir conteúdos da Louise Barsi, que é uma das grandes investidoras do Brasil no ramo de ações que pagam dividendos. E com isso, adquiri muito conhecimento com os conselhos de quais empresas investir, a estratégia certa e tudo mais. Veja que eu não precisei ir até ela. Nos dias atuais, você pode apenas seguir alguém bem-sucedido no ramo que você deseja entrar, para assim receber conselhos financeiros de graça muitas das vezes. Essa é uma vantagem de ter a internet. Empregue seu dinheiro em algo que tenha familiaridade. De nada adianta economizar todos os meses para no fim investir em algo que seja totalmente arriscado e que você não tem ideia do que seja. Então, se você, por exemplo, pensa em investir em ações que pagam dividendos, estude antes. Pesquise muito bem para entender qual é a estratégia por trás. Não é apenas investir e esperar que magicamente terá retornos. Você deve pesquisar muito bem para saber onde colocar seu dinheiro. Afinal, você trabalhou pelo dinheiro e economizou todo mês os 10%. Então não invista em qualquer coisa, até porque seu futuro que está em jogo. Cuidado com as propostas de ganhos impossíveis. Muitas vezes a pessoa tá lá, economizando frequentemente os 10% todos os meses, apenas esperando uma oportunidade. Assim se depara com o que pensa que vai ser um grande investimento e pode acabar caindo em golpes e fraudes. Então, tome muito cuidado com promessas de retornos altos e rápidos. Não haja pela ganância. Quando vê uma oportunidade que parece boa para empregar seu dinheiro, veja se realmente vale a pena e haja com cautela, para não perder todo o dinheiro que você economizou. Lembre-se de uma das frases do maior investidor do mundo, Warren Buffett. Regra número 1. Nunca perca dinheiro. Regra número 2. Nunca esqueça a regra número 1. E agora a principal lição deste vídeo. Esteja sempre em ação para encontrar a sorte. Isso pode soar estranho, mas você vai entender. Basicamente, a ideia é você estar sempre realizando algo, para assim a sorte cruzar seu caminho. Vamos voltar lá para o exemplo da Maria, que investiu nas ações em meio à crise econômica. Ao olhar de muita gente de fora, ela teve sorte por comprar as ações em baixa e ter uma valorização significativa. Porém, veja tudo que ela fez. Primeiro, ela teve que economizar para assim poder separar os 10% todos os meses, ir atrás de grandes nomes para conseguir conselhos e ter familiaridade com o investimento para assim investir e não correr grandes riscos. Ou seja, ela fez a sorte dela. Ela agiu. Ela estava no campo de batalha. A procrastinação é inimiga da realização. Por isso, esteja sempre preparado para ser visto. Suba pelo menos um degrau e não fique estagnado.